Bom dia, gente. Hoje nós vamos falar de um ponto que, ao longo desse bimestre, nós mencionamos, que é a respeito da globalização, né? E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os dois aspectos da globalização, né? A globalização é um processo complexo. Na realidade, não é um processo novo. A gente vai ver no encontro de hoje que o processo de globalização, ele é um processo histórico enquanto projeto, né? Teve seus momentos, seus altos e baixos ao longo da história, e o processo hoje ele acabou criando uma série de ramificações por conta daqueles fatores, os diversos fatores que nós abordamos nos últimos encontros, tanto a respeito, né, daquele fator da indústria cultural, os efeitos cascata, né, em que o processo de isolamento social ele acaba causando, né? Então a gente foi tendo ali ramificações nesse processo de globalização e hoje nós vamos ver ah, como que esse processo foi se desdobrando e como que a gente pode compreendê-lo um pouquinho melhor. Porque compreender um pouco melhor os processos de globalização ajuda a gente a entender o cenário atual em que nós vivemos e até o contexto em que qualquer crítica filosófica ou sistema filosófico pode ou não se desenvolver. Ele tem que, inevitavelmente, transitar e dialogar com os processos de globalização, ok? E como nós havíamos falado, existem na realidade dois processos. Vamos falar um pouquinho deles e de como que isso se desenrola. O processo de globalização ele não acontece do nada, né? Em termos atuais. Ele tem, na verdade, um processo intercambiável, né? E às vezes a gente vê alguma coisa que a gente acha que é globalização e não é. É algum desses elementos intercambiáveis que não chegou a ser a globalização. E nós temos dois deles: internacionalização e multinacionalização. Eles não consistem na globalização em si. A globalização, ela é um terceiro elemento, então eles podem atuar em conjunto. Raramente eles atuam em separados, porque a globalização ela tende o quê? A englobar esses dois processos. E a multinacionalização, ela tende a englobar a internacionalização, tá? Então agora nós vamos entender um pouquinho o que é cada um deles, para que a gente consiga compreender como que o processo de globalização acaba se desdobrando em dois. O processo de internacionalização, ele é o quê? Ele é um processo de trocas políticas, econômicas e culturais entre as nações, bem como seus resultados. Então, veja, um processo de internacionalização, ah, ele é um processo que ele ultrapassa o limite, a fronteira de onde eu estou, como uma troca política, ou uma troca econômica, ou uma troca cultural entre as nações, tá? Mas sem englobamento uma da outra, né? Eu faço um processo de internacionalização de uma empresa que eu tenho. Significa que eu vou pegar a minha empresa e vou levá-la para um outro país, né? Com as características mais assimiláveis possíveis para que eu possa levá-la para um outro país e o produto ser consumido. A multinacionalização já é diferente, porque ela é um processo de trocas e entradas de países no processo de produção e culturalização. Então, aqui na multinacionalização, o que que eu tenho? Eu tenho um processo de troca e entrada de países, num processo do quê? De produção e culturalização. Então, ao invés de ser uma troca de cultura, eu tenho um país que passa a ser aculturado por outro. Então, por exemplo, a cultura de um país ela começa a desaparecer e no lugar começa a dar entrada a cultura do outro país, tá? Então, a multinacionalização ela é um processo em que algum fragmento cultural ou produtivo ele começa a englobar os países que estão pertencendo àquele núcleo,
tá? Então, ela é diferente da internacionalização. Na internacionalização, os dois mantêm a sua individualidade. Na multinacionalização, eu tenho o quê? Uma série, um grupo, que eles passam a pertencer a um conjunto que os engloba. Ambos mantêm a centralização e a unilateralidade. Então, existe uma tendência nos dois processos para que a gente tenha o quê? Uma homogeneidade do que quer que se aproxime ali. A diferença é que na internacionalização, ah, sempre há uma troca. Enquanto que na multinacionalização eu já tenho um processo de englobamento, mas eu tenho um centro, tá? É aí que a gente tem uma diferença entre esses dois e a globalização. Por definição, tá? Definição de Giddens, que diz o seguinte: a intensificação de relações sociais mundiais que unem localidades distantes, de tal modo que os acontecimentos locais são condicionados por eventos que acontecem a muitas milhas de distância e vice-versa. Então veja, a globalização ela já é algo mais amplo, porque aquelas relações elas vão sendo intensificadas de uma tal forma. E aí, a um nível mundial, que eu passo a ter o quê? Localidades distantes umas das outras, elas passam a ser o quê? Condicionadas por eventos que aconteceram ou que estão acontecendo em lugares completamente distantes e vice-versa. Então, onde é que está o centro? Veja, a globalização dos princípios dela é tudo se conecta e um afeta o outro. E ainda que eu tenha um centro, esse centro também ele é afetado por cada uma das partes. Então, o centro tende a desaparecer. E numa globalização completa não haveria um centro. Agora, esse conceito, chegamos ao conceito de globalização, ele vai nos levar às duas concepções que eu já havia mencionado antes. O que que acontece? Esse processo, embora ele ocorra, ele pode ocorrer em dois sentidos diferentes. O primeiro deles, eu posso ter um poder hegemônico, ou seja, a globalização ela ocorre, mas ela ocorre como uma mega multinacionalização. Então, sim, cada parte uma afeta a outra, mas eu tento garantir o quê? Que todas estejam falando uma mesma língua e é uma língua de uma determinada hegemonia. Eu não vejo heterogeneidade, eu vejo homogeneidade. Em contrapartida, eu tenho outro sentido, onde eu tenho o quê? Um poder difuso ou disruptivo. Ou seja, cada uma das partes é independente entre si, mas elas são codependentes nos impactos que uma é capaz de causar na outra. Onde é que está o poder? O poder está em cada uma das partes. Ele não está centralizado. Ainda que eu não tenha um centro fisicamente falando, no poder hegemônico, eu vou ter um poder localizado em algum grupo, em alguma entidade, seja ela comercial, política, econômica, mas seja o que for, há uma centralização, uma referência a qual todas as outras convergem. Já no poder difuso ou disruptivo, eu tenho múltiplos poderes. Cada grupo representa um próprio tipo de poder ali. O poder hegemônico, as forças mobilizadas são forças de homogeneização e forças de uniformização. Então eu quero globalizar? Eu quero, mas eu quero todo mundo igual. Eu quero todo mundo pensando igual, eu quero todo mundo se movendo numa mesma direção. Isso é uma globalização baseada num poder hegemônico, tá? Em contrapartida, o poder difuso, ele é baseado na diversidade e na individualidade. Então, vejam como um mesmo evento, a globalização, ele vai gerando duas forças que são contrárias entre si. De um lado, eu tenho uma tendência para todo mundo pensar igual. Do outro lado, eu tenho uma tendência de uma globalização que valoriza a diversidade que existe em todos os grupos e a individualidade de cada um.
tá? As características da internacionalização hegemônica, a gente já tinha falado dela lá atrás, é o primeiro movimento que a gente tem para uma globalização. Nela, a organização, ela é orientada para a centralização. E o poder, ele é orientado para o movimento nacionalista. Então, ao longo da história, a internacionalização, ela sempre aparece com o ideal de globalização, que aparece como que com outros nomes, né? As visões imperialistas, por exemplo, de Júlio César, de Alexandre o Grande, de Napoleão Bonaparte, tudo isto era uma tendência à globalização hegemônica. Ou seja, eu quero uma organização centralizada. Ou vai ser a França, ou vai ser Roma, ou vai ser a Alemanha, mas eu vou centralizar a organização. Então, vai ser a nossa cultura que o mundo todo vai seguir. Ou o nacionalismo como forma de poder, né? O nosso povo, ele tem esse engrandecimento, a força nacional ela é maior do que tudo e a força nacional tende a se tornar uma força internacional. Por exemplo, vide aí o Império Romano, tudo que ele foi, o que ele se tornou, até onde ele chegou, a referência que ele foi, e era um nacionalismo que, veja, os países que eram conquistados ou que se entregavam para Roma, eles recebiam um selo, né, de pertencimento como cidadão romano. Ou seja, o nacionalismo passa a ser levado até uma outra nacionalização, né, para vocês terem uma ideia de como funciona o modelo hegemônico e de como ele não é novo, né? Ele é uma tendência que se estende aí. Características da globalização hegemônica, por exemplo, nos anos ali em torno de 1980, em Washington nós tivemos o quê? O consenso neoliberal. Veja que a gente já tinha uma extensão lá de trás, como ideia de globalização hegemônica. Em 1980, isso foi reunido num conjunto de duas ideias força. Qual que seriam essas duas ideias? Que seriam as forças motrizes de uma globalização hegemônica. A primeira ideia é a força. Desaparecem as rivalidades políticas profundas. Tá? Se eu quero ter uma globalização hegemônica, eu não posso ter rivalidade política e nem políticas com muita força para criar rivalidade. Então, a primeira coisa que acontece é o fim do imperialismo do século XX, né? Agora, nos últimos movimentos, a gente tem aí tentativas de ressurgimento de imperialismo, mas aquele movimento foi tão forte no século XX, ele meio que se encerrou lá, né? Com aquela marca da queda do Muro de Berlim, foi quase considerado como o ato simbólico do início da globalização e do fim da Guerra Fria e, ao mesmo tempo, o fim do imperialismo, pelo menos formalmente falando. Surge a interdependência entre as grandes potências. Então, mesmo a megapotência que hoje queira posar como imperialista, basta alguns eventos de ordem econômica para mostrar que o imperialismo dela acaba sucumbindo diante da interdependência econômica entre as grandes potências. Cooperação e integração regionais. Cada vez mais problemas locais possuem impactos globais. Então, consequentemente, passa a haver cooperação e integração regionais, porque se teme as consequências. A gente teve vários movimentos, né, como, por exemplo, a crise econômica asiática, a Primavera Árabe, que elas mostram que esses eventos, que em outro tempo seria uma questão local, eles acabam tendo um impacto profundo em termos de economia, como um efeito de onda, assim, um efeito de bola de neve. A segunda ideia, a força, ela diz o seguinte: desaparecem as rivalidades entre diferentes padrões de transformação social. Veja que
Antigamente, cada nação tinha as suas próprias guerras civis, seus movimentos, criavam seus padrões de transformação social. Com a globalização hegemônica, nós temos o quê? As rivalidades entre diferentes padrões de transformação social, elas tendem a desaparecer. Então, nós temos o fim dos padrões de revolução, né? A revolução tal como ela aconteceu, as grandes revoluções, elas acontecem, mas não acontecem com padrões específicos. Quando elas acontecem, elas meio que têm regras já padronizadas para ocorrer. A gente passa a ter o fim dos padrões reformistas, então estados, providência, aos poucos esses padrões reformistas, eles começam a serem reduzidos, a desaparecerem, assim como os padrões de revolução tendem a desaparecer. E a gente passa a ter uma transformação social, ela deixa de ser questão política e ela vai se tornando uma questão técnica. Ou seja, é a técnica, é a tecnologia que aos poucos ela vai sendo capaz de promover transformação social, né? E veja que, no fundo, mais uma vez, nós temos um prolongamento daquele movimento que a gente viu, em que o poder de transformação ele sai das mãos orgânicas do povo, que, aliás, era os modelos, né, antigos de revolução, elas sempre tinham a participação do povo. Agora a gente passa a ter o quê? Organizações cujos interesses não são válidos para algum movimento ou o impacto é muito grande, então há um controle do tipo de revolução que deve haver, o que pode haver, ou um incentivo para que haja uma revolução X, Y, Z, de maneira a não ferir os interesses de uma globalização. Tá? Então, esses são algumas das características principais. O que a gente percebe disso, portanto? A instituição estatal, o poder dela vai aos poucos se dirigindo até o setor privado, na medida que nós temos intermediários que são multinacionais de múltiplos níveis, porque nós estamos falando de uma multinacionalização, e esse processo, ele aos poucos vai deslocando o poder da instituição estatal para o setor privado. Num estado de equilíbrio, se teria um meio a meio e uma integração positiva entre as duas. De qualquer forma, a gente tem um poder hegemônico em andamento, tá? Isso pode ser positivo se os interesses forem positivos para todos, mas pode ser negativo se não ocorrer dessa forma. Esses são os riscos de uma globalização hegemônica, já que ela passa a ter direcionamentos, ideais, estruturas econômicas, políticas, até estruturas de revoluções direcionadas por um determinado padrão de interesse globalizante. Em contrapartida, nós temos a globalização não hegemônica. Características da globalização não hegemônica. A principal é a própria expressão cultural da globalização, que ultrapassa os limites, inclusive ultrapassa o controle pretendido pelo poder hegemônico. Primeiro, a principal característica da globalização, ao mesmo tempo que a gente tem aquela tendência hegemônica, aquela tendência à homogeneidade, simultaneamente surge no fenômeno da globalização uma descentralização natural e uma estrutura de rizoma. O que é o rizoma? Ao invés de você ter uma linha 1, depois liga 2, depois liga 3, o rizoma é igual uma raiz de árvore, né? Você vai ter uma interligação ali em que você não sabe onde está o fim, onde está o começo e nem o que é o mais importante. Todos têm uma importância imensa para o conjunto. Então nós temos como modelo contrário ao da distribuição, que é o que aparece na globalização hegemônica, nós temos a descentralização como parte de uma globalização não hegemônica. Uma coisa importante dizer que as duas globalizações não são exatamente, embora sejam contrárias, elas surgem junto como parte do próprio movimento da globalização. Um é uma tentativa de grupos específicos controlarem o processo. Outra é o próprio processo em si que tem essa característica. Descentralização. O poder ele é diluído
entre locais, espontaneamente. Ah, é igual numa feira livre. Gente, quem é o mais poderoso numa feira livre? Não, todas as barraquinhas estão ali, tem uma enorme diversidade, cada uma vende uma coisa diferente e a feira acontece. Poder irradia dos locais para o global. Então veja, o que que monta o global na globalização não hegemônica? Não é de cima para baixo, é a soma. A soma dos locais monta o global. Estrutura de rizoma. É um circuito de informação e poder sem ponto de início ou fim. Ou seja, a internet é um modelo padrão para a gente explicar a globalização não hegemônica. A internet nos seus inícios. Veja que hoje a gente tem uma luta imensa pelo controle da internet. Do que pode, do que não pode, das liberdades, dos acordos. Porque é a tentativa da globalização hegemônica construir, colocar sobre a internet esse direcionamento. Só que a internet inicialmente não surgiu assim. Ela surgiu para ser descentralizada, já que ela surgiu como ARPANET, logo após a Segunda Guerra Mundial, durante a Guerra Fria. Cria-se a ARPANET justamente para quê? Para que ninguém conseguisse destruir a rede de informação. Se você destrói um lugar, a rede, um nó, não elimina o restante. Tá? Isso era a própria estrutura da globalização não hegemônica. Né? Então, esse modelo da internet ele é um modelo padrão de rizoma. É um circuito de informação e poder sem ponto de início ou fim. Fluxos de tempo variam em duração e intensidade. Então, você tem, por exemplo, grupos que se reúnem em curto período de tempo e causam uma enorme movimentação. O próprio exemplo foi o da Primavera Árabe, em que um ditador é derrubado a partir de um movimento criado no Facebook. Né? E foi muito rápido, foi um acontecimento para criar aquele movimento e teve seus efeitos. Enquanto que você tem outros que são contínuos e com efeitos que são a longo prazo. E não se tem como prever quando eles surgem e qual vai ser a sua característica até que ocorra. Esse processo, ele é chamado do quê? Quando você junta essa descentralização mais essa estrutura de rizoma que nós falamos, você vai ter um movimento chamado enxameamento. O que é o enxameamento? Ao invés de você ter um grupo organizado de cima para baixo, o grupo se organiza espontaneamente de acordo com o contexto. Isso acontece muito com cardumes de peixes, com revoadas de pássaro. Quando você tem todo aquele agrupamento, isso chama enxameamento. Quem é que está mandando ali? Quem é que está dizendo como é que eles têm que fazer? É automático. É automático porque cada um deles tem uma parte do poder. O poder só se expressa no todo. A estrutura de rizoma, ela cria essa descentralização toda, mas ao mesmo tempo ela permite que em alguns momentos todos eles se reúnam e façam uma grande ação. Aliás, quando a gente fala em enxameamento, por exemplo, quando existem mutirões, né, mutirões comunitários para fazer alguma coisa, isso é um enxameamento. E é uma demonstração desse poder local que se torna global quando eles se reúnem em prol de alguma função. Diferença entre coletivo e enxameamento. Vamos ver. Ó. O coletivo ele implica na perda da individualidade, porque é um coletivo, então o meu indivíduo existe em função do todo. A reunião de massa ela é unida por fatores contínuos. Então, assim, eles vão se reunir sempre pelos mesmos motivos, nas mesmas ocasiões. Já o enxameamento, a reunião ela é integrada de indivíduos. Os indivíduos não se perdem na coletividade. Eles são indivíduos, cada um deles diferentes um do outro, e é essa diferença que faz a força. Os encontros não são sempre, são casuais e esporádicos. Mas quando eles acontecem, eles vão direto ao ponto e eles só se reúnem porque eles têm um motivo. Aí eles são chamados, ou aí eles se encontram, eles aparecem, e eles vão fazer e acontecer. Tá? Então, por exemplo, hoje alguns exemplos assim, é quando tem aquelas situações de hackathon, ou alguns encontros que são feitos do nada e eles juntam vários grupos, pessoas que aparecem do nada, mas estão ligados com o assunto. Né? Ou aquelas feiras de exposição que às vezes você tem, e o pessoal de repente aparece tudo quanto é lugar, traz as suas coisas e montam.
né? Isso é um exemplo de enxameamento, porque eles não perdem a sua individualidade. Eles não é um coletivo. A lógica da diversidade e inclusão. Na lógica do sujeito, não existe um terceiro elemento X que seja ao mesmo tempo A e não A. O princípio da identidade e da contradição está mantido ali. Isso é a lógica do sujeito, isso é a lógica do poder hegemônico. Não tem um terceiro elemento X que seja ao mesmo tempo A e não A. Ou ele é isto ou é aquilo. Ou é meu aliado ou é meu inimigo. Ou está no meu grupo ou não está. É o processo de multinacionalização, é o processo de internacionalização. Agora, na lógica da diversidade, veja que lógica do sujeito. O sujeito já demonstra um centro que tem coisa ao redor dele. Na lógica da diversidade, não. Existe um terceiro elemento X que é, ao mesmo tempo, A e não A. Esse é o princípio da inclusão e da diversidade. É o e. Eu quero isto e isto. Eu sou isto e isto. E não o ou isto ou aquilo. Não, ele está com o meu grupo, mas ele também está no grupo do outro ali. Qual é o problema? Quando precisa, ele vem para o meu grupo. Quando o grupo de lá precisa, ele vai no grupo deles. Não tem problema. Porque não tem exatamente inimigos, eles se reúnem por interesses em comuns. Quando você trabalha por organização de projetos, existem empresas que trabalham. O projeto aparece lá. Precisamos de pessoas que sejam capazes de fazer isso, isso e isso. A pessoa vai lá, lê, põe o nome dela, entrou no projeto. Não impede ela de estar em outro projeto também. Tá? Então, a lógica da diversidade, ela permite esse tipo de situação. Então, percebam que até numa estrutura lógica, a globalização hegemônica, ela é contrária à globalização não hegemônica. Tá? Não é apenas uma questão de interesses, é uma questão de estrutura que torna as duas diferentes. O resultado da cultura não hegemônica, ela é chamada de cultura glocal. Por quê? A gente tem uma soma, rizoma, descentralização e diversidade. O resultado disso é uma cultura glocal porque ela acontece localmente e do local ela cria o global. Ela vai do local para o global e não do global para o local. Ou seja, não é de cima para baixo, é uma construção de baixo para cima. Só existe um global porque pessoas locais se reuniram para fazer algo e esse algo criou esse contexto. Isso é chamado de glocal. É um global criado pelo local, tá? E por fim, o que é cultura global? Ela parte de polos e se difundem para a periferia. Então eu tenho centros, pode ser mais de um, né? Afinal de contas, a globalização não é exatamente um centro aqui tudo ao redor. Ela pode ter 2, 3, 4 famílias, grupos, conglomerados, partidos, mas enfim, deles, esses polos centrais irradia tudo o que os outros vão fazer e, portanto, todos os outros se tornam periferia. Na cultura glocal não existe periferia, porque ela irrompe dos locais, de todos os locais, e elas se espalham como virais para os polos. É quando você vê, por exemplo, um movimento cultural local que de repente é colocado no YouTube, quando você vê, está todo mundo repetindo o evento em vários locais e compartilhando os outros também. E quem é que mandou? E quem é que proibiu? E quem é que determinou? Não tem alguém que vai fazer isso. Quando isso acontece é por aderência ou não. Olha, lançaram ali, mas ninguém ligou. Sumiu. Ó, lançou ali, todo mundo foi atrás, pegou. Tá? Isso é um efeito natural de uma cultura glocal. Então, a cultura glocal, ela seria hoje o caminho para se resolver o problema que nós vimos no encontro anterior de como é que o povo reassume a capacidade de realizar cultura após todo aquele processo de isolamento e de cultura unidirecionalmente criada e construída para ser apenas consumida. Ok? Bom, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado bastante esse bimestre. E agora, a partir daqui, nós preparamos o caminho para o próximo bimestre, tá?
Espero que vocês tenham dúvidas e que a gente venha esclarecer todas. É isso aí, até mais, pessoal. Agora eu vou fechar a nossa comunicação e até breve.